Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Em Família. Estamos de novo aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Nós vamos dar seguimento no nosso estudo da lição número 10, Espiritualismo Exposto. Nós estamos estudando essa semana sobre a morte, sobre esse tema na palavra de Deus. E hoje, quarta-feira, 5 de junho, o nosso tema é Espiritualismo nos últimos dias, a parte 1. Você é o nosso convidado para estudar esse tema conosco. Já aproveite esse momento, né? Curta o vídeo aí, se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento desse ministério. Tá bom? Nós vamos fazer uma oração para dar início ao nosso estudo. Ore conosco. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade deste dia de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra. Te pedimos agora a compreensão, o entendimento, possamos absorver esses ensinamentos da tua palavra para fortalecer nossa fé. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. A lição ela começa e já apresenta a pergunta número 6. Aqui tem várias referências que são importantíssimas para o tema. Nós estamos trabalhando o espiritualismo nos últimos dias, hoje, e nós vamos responder à pergunta: que tipo de enganos enfrentaremos nos últimos dias? Por questão de espaço, aqui nós escolhemos duas referências, que o Júnior vai ler para nós. A primeira é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 9. E a segunda é Mateus 24, 24. Nessa ordem. Então vamos fazer juntos essa leitura. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. O segundo texto que nós selecionamos para completar aqui a ideia é de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o versículo 24. Diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a partir dessa leitura, já deu para perceber que o inimigo de Deus e nosso, ele não está para brincadeira. O próprio Jesus falou isso. E nós vamos deixar, então, a sugestão de resposta à pergunta: que tipo de engano enfrentaremos nos últimos dias? Sinais, maravilhas e prodígios de Satanás. Os textos que nós recebemos na pergunta número 6 já trabalharam muito bem a ideia do estudo de hoje. Então, o nosso tema vai abordar exatamente esse poder, essa capacidade que o inimigo tem e terá nos últimos dias, especialmente, para enganar, se possível, os próprios eleitos de Cristo, como diz o verso que nós trabalhamos, a leitura da Bíblia. E nessa primeira parte da lição, o autor ele toma espaço para falar dessa persuasão, desse poder de convencimento. E um comentário interessante é que esse convencimento, essa persuasão, não se dará tanto pela mensagem que esses falsos profetas, que o inimigo de Deus vai trazer, mas pelo poder das manifestações sobrenaturais. E, assim como nós, você já deve ter ouvido relatos de pessoas que contam histórias, que acabam se impressionando com certas manifestações. E nós entendemos pelo estudo da Bíblia que ele tem realmente a capacidade de operar esses sinais, esses prodígios. Um comentário conclui essa parte do estudo dizendo assim, que eles realizam, os demônios, né, as forças do mal, realizam sinais apelando para o lado afetivo dos seres humanos, não para a sua racionalidade, para o seu poder de raciocínio, de entender, de compreender, mas pelo lado afetivo. É dessa forma, é essa estratégia que o inimigo de Deus deve operar nos últimos dias. O autor ele segue aqui nos mostrando que esses ataques de Satanás nos últimos, principalmente nos final dos tempos, né, vai se intensificar bastante, né? E eles nos mostram que, por exemplo, essa tríplice aliança, que é composta do dragão, que é Satanás, como nós vimos, a besta e o falso profeta, estarão agindo nesse tempo, né?
Então, e ele coloca que esses enganos é de natureza espiritualista, ou seja, exatamente o tema que nós estamos estudando, né? Apelando, como tu falaste, para o lado emocional das pessoas. E os sinais, as maravilhas, serão feitas por esses demônios, a mando de Satanás. Né? Ele fala aqui que o espiritualismo, cujo fundamento e o ensino não é bíblico, da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo. Então, muitas pessoas serão enganadas, infelizmente, né? Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus para nos firmar na verdade bíblica. E a lição chega aqui na pergunta número 7, é uma pergunta pessoal, para que você possa interagir aqui conosco no canal. Por que é perigoso confiar nas emoções? Imagina alguém que perdeu um ente querido, por exemplo, e de repente tem um encontro numa sessão espírita com alguém que diz ter o seu ente querido, falando coisas que só você sabe. Então, você está num momento fragilizado, num momento triste, e vem uma mensagem, de repente, de um ser que supostamente é o teu filho, teu esposo. Então, por isso que ele vai apelar para o lado emocional e afetivo, melhor dizendo, das pessoas. Muito bom, então nós temos aqui uma oportunidade de interagirmos no nosso estudo, na classe. Participe, responda essa pergunta 7 nos comentários. Deixe aí o seu comentário respondendo por que é perigoso confiar nas emoções. Trabalhe essa resposta de acordo com o nosso estudo, de acordo com o tema que nós aprendemos hoje. Vai ser muito bom ter a sua participação. Ok, e aí nós chegamos à parte final do nosso estudo de hoje, mostrando que a obra-prima de engano de Satanás é o desenvolvimento do espiritismo. Através dessa doutrina satânica, ele enreda, ele leva ao engano milhares de pessoas. Isso é uma citação do livro O Grande Conflito. E a autora traz mais outra citação. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus e pela fé na sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Você vê que é algo geral, é algo que atinge toda a humanidade. Por isso, meu querido irmão, por isso, minha querida irmã, todos nós precisamos nos firmar no está escrito, na palavra de Deus, como Jesus se firmou.